Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos começar mais uma série aqui com os nossos cálculos, né? E vamos falar sobre métodos de análise de circuitos elétricos. Então hoje vamos falar da lei de Kirchhoff resolvendo este exercício aqui. Afinal, resolver exercícios, né, é uma forma muito boa de aprender. Bom, antes de começarmos, quero fazer um convite para vocês. E deixo o convite para que conheçam o nosso grupo de negócios. Neste grupo nós realizamos 2 lives semanais, temos um grupo fechado no WhatsApp e também temos treinamentos exclusivos. Os treinamentos vocês podem verificar aqui na página. Por exemplo, né, teremos um treinamento aqui de métodos de análise de circuitos elétricos, né, dia 2, 9 e 16 de agosto. Né? E claro, todos os treinamentos ficam gravados, então, por exemplo, o primeiro aqui foi de luminotécnica, ele virou uma videoaula, né? Então, se você tem interesse em participar do grupo, né, ou pelo menos conhecer, os links estão na descrição deste vídeo e agora vamos para o nosso conteúdo. Pronto, então vamos lá. Então, pessoal, o exercício diz, né, determine as correntes, né, e as tensões no circuito abaixo. Esse aqui é um circuito em corrente contínua, com uma fonte de tensão de 30 volts. É um circuito misto, né, onde nós temos o resistor de 8 ohms, em série com outros 2 resistores em paralelo, né? Então, um resistor de 3 e outro de 6 ohms. E é um circuito bem simples, né? Então, só para entender a aplicabilidade aqui da lei de Kirchhoff, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, nós temos que determinar a queda de tensão em cada elemento, né? Para depois podermos, então, aplicar as leis de Kirchhoff para a corrente e leis de Kirchhoff para a tensão elétrica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual vai ser o valor de V1, né? O valor de V1, que é a tensão, ele é sempre igual à resistência vezes a corrente elétrica, né? Então, a resistência ômica vezes a corrente elétrica. Então, eu posso escrever aqui que a tensão V1 vai ser igual a 8 ohms vezes a corrente que passa por ele, que está indicada como I1. E a mesma lógica eu posso aplicar, por exemplo, V2 vai ser 3 ohms vezes o I2, e a tensão V3 também vai ser o I3 vezes os 6 ohms. Então eu posso definir essas equações aqui. Bom, mas elas não são suficientes, né? Elas são necessárias, mas não suficientes. Agora vamos então analisar as correntes elétricas, né? A corrente I1, então ela sai do circuito e passa, né, pelo resistor de 8 ohms. Então basicamente é como se fosse a corrente total do circuito, né? Então, nesse caso agora aqui, eu posso subtrair nas derivações. Então, eu vou subtrair I2 e eu vou subtrair I3. Isso tem que ser igual a zero, né? E se nós aplicarmos a regra do laço, né, ou seja, analisarmos um laço por vez, nós também vamos perceber que se eu pegar a diferença de potencial e subtrair ou somar, né, teremos então zero. Então, por exemplo, eu começo com 30 volts e vou perdendo então o potencial, ou começo então com menos 30 volts e vou somando as quedas de tensão, né? Então ficaria assim, para a corrente, I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. Depois, menos 30 volts mais V1 mais V2. Ah, Josemar, mas cadê o V3 aqui? É um circuito misto e nesse trecho ele está em paralelo. Então, nesse trecho aqui, V2 é igual a V3, né? É um circuito paralelo. Então, nós não podemos somar porque eles estão no mesmo potencial, né? Na mesma diferença de potencial. Isso aqui também me dá outra verdade, né? Ele me diz então que menos V2 mais V3 é igual a 0 volt, né? Ou seja, eu também poderia usar a expressão desta forma, né? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar que eu tenho os valores, né, e eu vou calcular. Por exemplo, aonde eu tenho menos 30 mais V1, eu vou substituir por menos 30 mais 8I1, ou seja, 8 ohms vezes a corrente I1. E aonde tem V2, então 3 ohms vezes I2. E continua sendo igual a zero, né? Agora que eu tenho duas equações combinadas aqui, porque eu tenho os valores de I1 e eu tenho uma equação com as variáveis I1 e I2, eu posso agora equacionar de forma a calcular cada corrente e cada queda de tensão.
Então, por exemplo, aqui, se eu isolar o valor de I1, a equação fica desta forma, né? 30 menos 3I2 sobre 8, né? Já no trecho em paralelo, eu posso escrever dessas duas formas, né? Como V3 igual a V2 ou menos V2 mais V3 igual a zero, né? E também simplificando, né? Se eu uso o trecho, por exemplo, V3 igual a V2, ou seja, isso aqui significa também que 6I3 é igual a 3 vezes I2, né? Ou seja, 6 ohms vezes a corrente I3 é igual a 3 ohms vezes a corrente I2, né? E eu posso simplificar, e agora eu tenho essas duas equações aqui, uma para I1 e a outra para I3, né? A corrente total e a outra corrente parcial sobre o resistor de 6 ohms, por exemplo, né? Então, para dar continuidade agora, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a lógica da soma das correntes e vamos combinar os valores, né? Porque se eu já sei qual é o valor de I1 e eu sei qual é o valor de I3 em relação a I2, eu posso escrever uma equação onde o I2 é a única variável. Uma vez que eu fiz isso, eu posso agora reescrever a equação e isolar o I2. Para reescrever é muito fácil, né? Ou seja, eu primeiro coloco na forma de fração todos os elementos, fica muito mais fácil assim. E agora eu vou multiplicar tudo por 8. Né? Quando eu multiplico tudo por 8, basicamente eu corto esse 8 aqui, aqui vai ficar 8 e 2, e aqui o 8 vai cortar com o 2, vai ficar 4. Né? E agora que eu tenho apenas o I2, eu vou somar os semelhantes. Basicamente vai ficar 30 igual a 15 vezes o I2. E agora fazendo o cálculo, o I2 é igual a 2 amperes. Né? Então pronto, uma das variáveis encontramos. Falta agora as outras. Né? Para poder calcular, por exemplo, o I1, eu já tenho uma equação. E eu já tenho o valor de I2. Né? Então basta agora substituir nessa equação e pronto, eu vou calcular então. Vai ficar 30 sobre 8, né? Menos 3 vezes 2 menos 8, vai me dar 3 amperes, né? Então, 3 amperes aqui. Bom, agora nós podemos calcular, por exemplo, o I3, né? Para calcular o I3, eu preciso também do I2. Então, nesse caso, I2 sobre 2, e teremos, então, 2 amperes sobre 2 igual a 1 ampere. Pronto, agora nós temos todos os elementos aqui para a corrente, I1, I2 e I3, né? E a gente pode fazer a prova real, né? Porque se eu fizer o I1 menos I2 menos I3, vai me dar 3 menos 2 menos 1, vai dar igual a 0, então a princípio está correto, né? Bom, agora vamos para as tensões, né? Nas equações das tensões, nós tínhamos aquelas 3 equações iniciais, né? Basicamente é a resistência ômica vezes o valor da corrente. Nós temos todas as correntes, basta aplicar uma de cada vez. Né? Então, por exemplo, para V1, teremos o I1 vezes 8 ohms, então vai me dar 24 volts. Né? Agora eu posso calcular V2 e posso calcular V3. Né? Para V2 é 3 vezes o I2, e para V3 é 6 vezes o I3. Né? Então, como o V3 é igual a 6 vezes o I3, o V3 vai ser igual a 6 volts. E como o V3 é igual a V2, então também são 6 volts. Né? Então pronto, agora calculamos aqui e é isso, né? Encontramos todos os valores. Então deixe nos comentários se vocês gostaram desse exemplo, né? Lembrando que temos mais 2 vídeos da série para métodos, né, de análise de circuitos elétricos. E lembrando que temos um grupo de negócios. Né? Então os links estão na descrição deste vídeo. E vamos lá até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos.